Eu sei que o cenário do vídeo não tem nada a ver com o tema, mas é que ultimamente eu estou passando mais tempo em coberturas como essa aqui no estádio do Manchester City do que em casa para gravar no meu estúdio e tudo mais. Então, você me perdoe pela falta de qualquer contexto entre as imagens do Manchester City e o tema Ryan e Bournemouth. Para começar com essa palhaçada da língua inglesa, porque deveria ser Bournemouth, né? Bournemouth, porque a gente é ensinado, quando a gente aprende um pouquinho de inglês na escola, que mouth, né, boca, fala-se com esse som. Mas é outro som da boca que sai quando a gente fala Bournemouth. Mas enfim, demorei muito tempo apanhando aqui dos ingleses para poder falar corretamente. E assim, falar corretamente é uma questão apenas subjetiva, né? Porque as palavras são vivas, ainda mais quando a gente está falando uma outra língua com as nossas influências do nosso próprio idioma. Pois bem, para não tergiversar ainda mais, vamos falar um pouco sobre esse que é um dos melhores jovens do futebol brasileiro no ano de 2025, que chega agora à Premier League, já mostrou ser um jogador diferente, né, que tem aquele borogodó. O Ryan, eu gosto muito, apesar dele ter maltratado o meu Fluminense em diversas oportunidades, é muito, muito bom jogador, cara. É um jogador que tem força física, tem habilidade, tem não só força física no sentido de ser forte, mas de veloz, de ter potência, habilidade, boa finalização e que cresce em momentos agudos, né? Porque olhar para os números já traz um quadro interessante, porque com 19 anos ele viveu uma temporada de 20 gols pelo Vasco, não é por qualquer clube da estrutura do futebol brasileiro, com direito a brilho em jogos grandes e a uma disputa de final nacional como titular, né? Titularíssimo desse time do Vasco. E aí, cara, quando a gente entra em 2026, viramos a esquina da triste realidade que a gente se encontra na cadeia alimentar do futebol, que não é novidade, infelizmente, né? Porque o próximo passo ideal, utópico talvez, seria o Ryan ficar no Vasco, virar ídolo com o tempo e ajudar um clube gigante como o Vasco a possivelmente voltar às primeiras prateleiras do Brasil, disputando sempre grandes títulos, etc. e tal. Porém, a realidade nos traz o próximo passo quase que inescapável, né? Que é ele sair do Vasco para fora do Brasil. Isso aí já é realidade há muito tempo. Porém, nos últimos anos, o fora do Brasil mudou, né? A Premier League passou a comprar diretamente do futebol brasileiro e não só o primeiro degrau, a primeira prateleira da Premier League. Clubes pequenos, como o Bournemouth. Então, tem aqui, além da tristeza de não poder ver um grande jovem do futebol brasileiro brilhando por muito tempo num grande clube do futebol brasileiro, a sensação de que você trocar o Vasco pelo Bournemouth pô, cara, não é possível, né? Tem limite o poder do dinheiro, mas não tem. Então, assim, além do lamento, aqui eu quero analisar os valores dessa negociação, como que está o time do Bournemouth e um pouco de contexto histórico do clube, onde o Ryan vai jogar no time do bom treinador Andoni Iraola, treinador espanhol, e qual o risco do Bournemouth repetir um Wolverhampton, né? Que desde a chegada de André e Arias especialmente e a permanência do João Gomes, está vivendo uma temporada de possível, quase provável rebaixamento. Vamos lá, valores. Uma venda de 35 milhões de euros parece talvez apenas razoável dado a projeção de talento, né? Dada a projeção de talento do Ryan, mas não é, cara, assim. O Endrick saiu por 47, tem pouco tempo. O Estevão por 45. E olha que um foi para o Real Madrid, outro foi para o Chelsea, né? Clubes com bolsos muito mais fundos do que o Bournemouth. É o mesmo valor que Rodrigo e Vinícius saíram lá atrás para o Real Madrid. É o mesmo valor de maneira mentirosa porque haveria uma inflação, né? Não só da grana, mas do futebol. É maior do que a venda do Luiz Henrique, que sai campeão da Libertadores pelo Botafogo para o Zenit. É a maior venda da história do Vasco. Então não é qualquer coisa, não é qualquer trocado, longe disso. A maior contratação
da história do Bournemouth foi agora em 24 o Evanilson, revelado pelo Fluminense, comprado pelo Porto. Então, não foi uma compra do Brasil. E aí, foi de 47 milhões, né? Se fosse diretamente do Fluminense, não seria esse valor seguramente. O Ryan entra ali empatado com o segundo colocado. Então, é uma compra muito significativa, não só... É uma venda muito significativa, não só para o Vasco, como uma compra muito importante para o padrão do próprio Bournemouth. É importante que o Vasco consiga, o que eu li que parece que conseguiu, segurar 10% de vendas futuras, né? Porque o Bournemouth, considerando o que a gente já viu do Ryan e projetando o que ele pode apresentar, vai ser um estágio, né? Não vai ser ponto final, vai ser apenas um ponto dessa trajetória dele. E aí, vendendo para cima, o Vasco tem que garantir abocanhar um pedaço desse valor. O clube é pequeno, mas o projeto do Bournemouth nem tanto, olhando para essa estrutura do futebol inglês que já tem uma cadeia alimentar mais sedimentada do que a do Brasil, tá? Dentro da cadeia alimentar do futebol inglês, o Bournemouth não é um time que vai brigar por títulos. Na Premier League, impossível, esquece. Talvez em algum momento possa dar uma de Crystal Palace, que conseguiu na temporada passada o primeiro grande título da própria história e foi campeão da FA Cup e abriu essa temporada sendo campeão da Supercopa da Inglaterra, mas é exceção, é muito difícil que outro time consiga isso e que o Bournemouth seja esse outro time. E aí eu entendo por que muita gente torce o nariz, né? Por mais que o Vasco esteja vivendo uma fase histórica, não recente, mas histórica, né, de décadas muito ruim para a própria história, o Ryan disputou final nacional, disputou final da Copa do Brasil, pode de repente disputar, poderia talvez, como eu disse, levar o Vasco a disputar grandes títulos com mais frequência, e ele vai para um time que não vai disputar título, que nunca disputou uma final nacional da primeira prateleira do futebol inglês, né? É um clube histórico, fundado em 1899, um ano depois do Vasco. Se eu não me engano, portanto, antes do futebol chegar ao Vasco, que é fundado como clube de regatas, né? Mas só que jogou a primeira divisão da Inglaterra apenas pela primeira vez em 2015, quando já tinha 116 anos de história. Sobe em 2015 para a Premier League, cai depois de 5 temporadas, volta em 2022 e não cai mais. E vai subindo degraus. Na temporada passada, teve a melhor campanha da própria história, que foi a 9ª colocação. Repito, entendo, a galera torceu o nariz. Porém, relembremos que é estágio. E eu acho muito importante, além de relembrar que é estágio, entender que dentro desse estágio, o Ryan tem mais possibilidades de jogar do que em outros, mais apropriados, talvez, para o potencial que a gente enxerga nele, mas eu já chego nesse ponto. Voltando ao Bournemouth. A temporada é de altos e baixos. Começou muito bem, de maneira histórica, chegou a bater a 3ª colocação da Premier League, algo que nunca tinha acontecido na história do Bournemouth, mas vive uma sequência de apenas 2 vitórias nas últimas 14 rodadas. 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, então perdeu muito também. Vem de vitória contra o Liverpool, né, uma vitória muito, muito chamativa, mas é um time que está ali no meio de tabela, 13ª colocação, uma segurança bastante decente, né, com uma gordura boa da zona de rebaixamento, 10 pontos, não vai brigar por isso nessa temporada. A 4 de uma vaga, potencialmente uma vaga na Conference League, né, pode ser o 7º colocado na Premier League indo para uma competição europeia, algo que seria inédito para a história dos Cherries, né, o apelido é Cerejinha, e o Ryan pode ser a cereja do bolo. E está a 7 de uma vaga na Champions, se a Premier League tiver 5 vagas, é algo meio irreal, né? Então, assim, no melhor dos casos, fica na 7ª posição e vai para a Conference League, o que seria muito bacana, né? Para o Ryan e para o clube. Já caiu das 2 Copas Nacionais, então nessa temporada não vai nem conseguir tentar emular um Crystal Palace. O treinador, já mencionei rapidamente aqui, é o Andoni Iraola, que é jovem, tem 43 anos de idade, fez um ótimo trabalho no Rayo Vallecano, na Espanha,
Ele está na 3ª temporada no Bournemouth, então, portanto, ele foi responsável pela 9ª colocação histórica na temporada passada. Só que ele está em fim de contrato e provavelmente não vai renovar porque ele entende que talvez já deu o que tinha que dar para a posição sedimentada do Bournemouth na hierarquia do futebol inglês. Então, existe um risco, sim, para a próxima temporada. O Iraola não é bobo, sabe que vários empregos podem cair no colo dele ou propostas ao fim dessa temporada. A gente não sabe. O Manchester United aparentemente estará no mercado por um novo treinador, talvez o Tottenham, talvez o próprio Chelsea, sei lá, o Liverpool, fora os outros países, né? Então, o Bournemouth pode sentir uma quebra aí e a próxima temporada é uma enorme incógnita. Difícil ter o risco Wolverhampton, mas não dá para a gente descartar. Eu acho difícil, repito. Clubes como o Bournemouth, e aí a gente fala do Palace, do Brighton, do Brentford, são clubes vendedores. Já entenderam a dinâmica, são compradores da galera que ainda não está pronta para ser comprada por clubes gigantes, forma essa galera e depois vende muito bem. E o que o Bournemouth está fazendo com o Ryan é isso. É achar um jogador no futebol brasileiro que é muito, muito bom e que tem um potencial ainda maior, se adiantou aos gigantes e vai dar tempo de jogo e não vai segurar quando uma proposta boa chegar, se tudo der certo. Não vai ser aquele clube que vai fazer jogo duro, não, vai vender bem, mas vai vender. Entende a posição nessa cadeia. Vários brasileiros passaram por estágios similares nesse degrau do futebol inglês, né? O João Pedro saiu de Xerém, no Fluminense, para o Watford, Brighton e Chelsea. O Richarlison, Watford, Everton e Tottenham. O Matheus Cunha rodou, né? Foi para o Atlético de Madrid, tá, mas aqui na Inglaterra entrou pelo Wolverhampton, está no Manchester United. Jogadores não brasileiros. O McAllister veio para o Brighton e agora está no Liverpool. O Caicedo, Brighton e Chelsea. O histórico recente do próprio Bournemouth. Semenyo foi buscar lá nas divisões inferiores do futebol inglês, está no Manchester City. O Hausen mal chegou e já foi vendido para o Real Madrid. O Zabarny mal chegou e foi vendido para o PSG. O Kerkez, húngaro, está no Liverpool. Então, a posição do Bournemouth, ela também é reconhecida pelos clubes grandes. Já tem uma linha de comunicação e de respeito pelo trabalho do Bournemouth. Então, o que eu quero dizer com isso? O Ryan indo bem, seguramente ele estará no radar desses caras aí que já negociam com o Bournemouth normalmente. Olhando pro time e menos pro clube, onde o Ryan pode se encaixar? Ele é tratado como uma reposição ao Semenyo. Ponto. Portanto, teoricamente, ele vai entrar do lado esquerdo do ataque do Bournemouth. No Vasco, conversando com queridos amigos vascaínos, obrigado especialmente Guilherme, o Ryan foi mais centroavante, mas também joga pela direita, né? Esse meu amigo vascaíno me disse, inclusive, que não sabe onde o Ryan é melhor, na opinião dele. Ele, independentemente da posição em que zona ele vai jogar, nesse time que não é uma zona, o ponto principal o Ryan chega com altíssimas possibilidades de ser titular para já. Titular. E, no mínimo, de ser bastante utilizado nessa rotação. Que não vai ser tão grande, porque o Bournemouth foi eliminado das Copas Nacionais. Só joga a Premier League até o fim da temporada, é um jogo por semana. Então, o Ryan chegando bem, ele provavelmente vai ser titular e, jogando bem, provavelmente não vai sair do time titular. Tem um buraco com a saída do Semenyo. Ele chega para ser essa reposição, repito. É provável que ele divida o time com o Evanilson, então a zona do centroavante já está ocupada. O Ryan provavelmente vai jogar pelos lados do campo, ora pela direita, ora pela esquerda. Tem que ver como que ele vai se adaptar ao lado esquerdo. Eu estou curioso para escutar o Iraola falando um pouco sobre como ele vê o Ryan depois de treinamentos e tudo mais, né? Porque além do Evanilson, que é titular e está fazendo gol, fez gol no Liverpool e tal, depois de começar mal a temporada ele agora deu uma engatada, tem o Krupi, que é um jovem francês muito interessante. Também pode jogar de 10, o Krupi, mas é um reserva para o Evanilson.
O Kluivert passou por uma cirurgia no joelho, não sei quando vai voltar. É um muito bom jogador que, quando voltar, vai brigar por vaga nesse ataque. É um 4-2-3-1, tá? Geralmente, o Bournemouth do Iraola. Então, tem 3 vagas no ataque que o Ryan pode disputar, né? Centroavante, ele não vai ser titular. Na esquerda e na direita ele pode ser. Ele não disputa como 10, né? O Unal tá voltando de lesão, então tem que esperar para ver se ele vai brigar ali, mas é tecnicamente um cara que vai jogar para ser reserva do Evanilson. Então, o Ryan, ou pela esquerda ou pela direita, ele tem muitas possibilidades de já chegar como titular, tá? E aí, cara, por mais que a gente torça o nariz pro Bournemouth, poxa, o Ryan tem talento para estar jogando no Real Madrid. Também não sei se é para tudo isso, mas vamos esperar para ver. Era para ele já ser transferido para um Liverpool, que está precisando de atacante, já que está todo mundo machucado depois dessa janela de muitos atacantes. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né? Se ele fosse para um estágio desse, cara, ele poderia bater e rodar por empréstimo, poderia bater e não jogar. A torcida do Vasco sabe muito bem. Olha o caso do Andrei Santos, que só agora, depois de inclusive voltar para o Vasco, tá jogando no Chelsea. O Douglas Luiz, né, que ainda não conseguiu chegar na primeira prateleira, tá voltando para o Aston Villa. Não conseguiu jogar na primeira prateleira, que é a Juventus. Foi comprado pelo Grupo City e não ficou no City, foi para o Girona. O Endrick, indo para o Lyon, depois de perder, entre aspas, 6 meses no Real Madrid. O Ryan não tem esse problema. Ele chega para jogar. Eu acho, pensando com a cabeça de quem cuida da carreira do Ryan, que foi um belo passo. Eu acho que essas pessoas estão de parabéns. Não sei se tinha possibilidade de ser vendido para um gigante. Talvez não tivesse. Eu acho difícil que não, mas pode ser que não. Mas pode ser que sim, desculpa. E aí eu acho que é um bom passo. Porque ele chega para jogar num clube que é bom vendedor. Tomara que ele chegue e jogue bem e que o Bournemouth ou renove com o Iraola ou traga um técnico interessante. Mas eu estou muito curioso para ver como que o Iraola vai trabalhar com o Ryan, porque é um técnico muito bom e um jogador muito bom. É um prazer receber mais um brasileiro aqui no Futebol Inglês. Estou ansioso para poder entrevistar o Ryan, para poder vê-lo jogar de perto e mais ainda pelo fato de que ele não vai fazer gol no Fluminense. Ainda bem.